Boa tarde, amados e queridos irmãos, a graça e a paz, tudo bem? Mais um dia louvando, adorando e entronizando o nome daquele que vive e reina, aquele que nos chamou antes da fundação do mundo, Cristo Jesus. Quando nós meditamos, quando nós clamamos, quando nós buscamos em Cristo Jesus, principalmente quando nós vamos ministrar uma palavra, quando nós vamos ensinar, quando nós vamos aconselhar, quando nós vamos discipular, nós vemos o quão difícil é falar do Senhor com as pessoas. As pessoas muitas vezes, elas não entendem o porquê que a nossa fé muitas vezes é testada. Muitas vezes a nossa fé é colocada à prova. As pessoas não entendem, as pessoas não mergulham nisso. As pessoas muitas vezes não querem entender. E isso acaba gerando, possibilitando o inimigo a trabalhar na sua vida e acaba afastando você de reinar em vida, de ser filho amado, de entender que Cristo Jesus fez uma obra completa na cruz por você. Você já não quer mais ser transformado, você quer procurar lugares que te facilitam servir a Deus. Lugares que não te exigem tanto, lugares que não querem te ajudar a mudar, lugares que aceitam você como você é. Mas estes lugares que te aceitam como você é, que não te recebem como você é e te ajudam a ser transformados, estes lugares estão te dando a chave para a morte e a morte eterna. Eu quero convidar você que me assiste nessa tarde a se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais, a você curtir, a você comentar pelo menos um oi, deixa um comentário, porque ele incentiva a plataforma a compartilhar o nosso vídeo para mais pessoas. E compartilhe essa mensagem com pessoas que necessitam de ouvir a palavra. Pessoas que necessitam ser tocadas pela palavra. Pessoas que já não têm fé mais, pessoas que estão desanimadas, pessoas que não querem mais porque acham ou se sentem que o problema que ela tem, que a dificuldade que ela tem é muito maior do que o Deus que ela serve. E o tema da palavra que eu quero ministrar, que eu quero trazer aos nossos corações hoje, o tema é a estabilidade da fé em dias de crise. A estabilidade da nossa fé em dias de crise. Nós vemos diversas situações na Bíblia onde a crise estava ali instaurada, onde o medo tomou conta, onde a insegurança tomou conta, onde tudo favorecia contra eles. Nós vemos Moisés em Êxodo capítulo 14. Nós vemos ali Moisés e o povo de joelhos orando, clamando e muitos murmurando que preferiam ficar ali no Egito. E quando Moisés vai buscar no Senhor, o Senhor determina a ele, vai e tome uma atitude, pois eu já te favoreci. Eu quero dizer algo poderoso e profundo na presença do Pai. Eu quero te dizer algo, se você for lá, abra comigo a palavra do Senhor lá na carta de Paulo. Para mim foi Paulo, tá? Muitos dizem que não tem o escritor, mas para mim foi Paulo. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. A prova que existem coisas que não podemos ver. Eu quero dar uma dica para você que me assiste, você que vai ganhar vidas para Jesus. Presenteie alguém com uma Bíblia, mas dê uma Bíblia NTLH. Porque a melhor Bíblia para se evangelizar, para quem está começando na presença do Senhor, é essa versão. A versão NTLH ela é mais simples de se entender.
E quando nós vamos lá no versículo 6 de Hebreus, olha que profundo que Paulo diz aqui. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Esse conhecê-lo melhor é uma chave espiritual muito poderosa, porque esse conhecê-lo melhor está dizendo de intimidade, de vida com Deus, de profundidade, de ter o objetivo de estar com Ele sempre. Sem fé, ninguém pode, em vez de agradar, chamar a atenção de Deus. Até quando você frequenta lugares que não são de Deus, a sua fé é necessária para que o mundo espiritual se mova. E ontem, vendo alguns vídeos, alguns debates, algumas pregações, conforme eu vi, e eu vi um pastor, eu gostei muito do que aquele pastor da Assembleia de Deus falou para o pastor da Batista. Porque os pastores das igrejas batistas têm um defeito muito grave. Eles conhecem muito logos da palavra, mas não conseguem viver o rema. E o pastor da Assembleia diz, porque o pastor da igreja batista questionou a experiência que temos com anjos. E esse pastor da igreja da Assembleia disse para ele: pastor, cuidado, sermos teólogos de cadeiras, teólogos de mesa, teólogos teóricos. Porque o teólogo de verdade é aquele que logos e rema estão alinhados. Amado irmão, tem muito teólogo questionando o mundo espiritual, dizendo que o mundo espiritual não temos acesso a ele, e a palavra de Deus diz claramente que nós temos acesso a ele. Nós vemos em Daniel vendo o céu se abrir, o anjo chegar diante dele. Nós vemos Paulo indo ao terceiro céu. Nós temos Estevão vendo Jesus ao lado do Pai. Nós temos o anjo indo resgatar os apóstolos na cadeia. Como que o mundo espiritual não é acessível a nós? É como os irmãos que são cessacionistas dizem que os dons eram até o final da Bíblia. Depois que a Bíblia foi finalizada, não existe dom mais. Se Jesus diz que ele iria e mandaria o Consolador, que o Espírito Santo habitaria em nós, se você for lá em Isaías, capítulo 11, no versículo 12, nós vemos sobre os 7 Espíritos de Deus, que são conduzidos e controlados pelo Espírito Santo. E eu quero um dia dar um treinamento aqui, sobre o mundo espiritual, sobre o controle de Satanás desse mundo, sobre o verdadeiro 666. Aprendam algo. Satanás, ele vai usufruir dos dons que você tem, mas uma coisa que ele não quer que você deixe é que o Espírito Santo conduza os outros 6 espíritos, conduza os dons dentro de você a serem usados em favor da obra de Deus. Mas nós precisamos entender. E uma coisa, para que os dons se multipliquem, se manifestem, para que você use os dons com autoridade, primeira coisa, você tem que ter uma fé inabalável. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé Jesus diz várias vezes para as pessoas quando ele as curava: a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te levou a um novo nível, a tua fé te transformou. Quando Jesus vai ali em Nazaré, nenhum milagre acontece por causa do quê? Por causa da incredulidade, por causa do medo, por causa da amargura, toda a raiz de amargura que está ligada ao medo, à ansiedade, à incredulidade. Tudo isso te leva à destruição. Tudo isso te leva a não viver o sobrenatural, o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus, ele te leva a um novo nível e você precisa viver esse novo nível com Deus. Entenda isso. Se você não permitir Deus ser Deus na sua vida, você não vive.
Se você não permitir Deus agir na sua vida, o Espírito Santo ter liberdade, de nada adiantou a morte de Jesus na cruz. Jesus, ele morreu para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Você precisa da presença, você precisa sentir o toque poderoso do Senhor. Você que me assiste aí, não sei em qual plataforma, em qual rede social, você precisa entender algo. A sua oração tem poder. Tudo acontece pela sua fé. É maravilhoso alguém orar por você, é maravilhoso receber oração, é maravilhoso receber direção de outra pessoa, mas é muito mais maravilhoso Deus te usar, não somente na vida dos outros, mas na tua vida. E quando eu for ministrar sobre o mundo espiritual, eu quero falar sobre algo que é pouco falado nas igrejas, que é a unção pessoal e a unção ministerial. Como está a tua unção pessoal? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Como está a tua sensibilidade espiritual para as coisas que estão acontecendo ao teu redor? Eu quero compartilhar com vocês uma situação que nós vivemos há um tempo atrás. Nós estávamos viajando, estávamos visitando a nossa família e nós estávamos indo embora levar um filho na fé. Quando nós passamos perto de uma faculdade, em uma rotatória, eu e minha esposa ao mesmo tempo tivemos uma sensação forte no espírito, que um trabalho tinha sido feito naquele lugar para matar um jovem. Nós voltamos àquele lugar e pedimos para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais para nós vermos e quebrarmos isso antes do mal acontecer. E o Espírito Santo abriu a nossa visão e nós vimos no meio da praça algo fincado numa madeira com o nome da pessoa cheia de perfume num lenço de seda que foi entregue a um espírito imundo para matar aquele jovem. A visão que minha esposa teve foi aquele jovem virando a esquina e o demônio derrubando ele da moto e esse rapaz morrendo. E pouco tempo depois de nós quebrarmos esse trabalho, destruirmos essa liberdade do inferno, esse rapaz virou a esquina da mesma maneira que a minha esposa teve na visão, mas pela glória e honra do Senhor Jesus. Esse jovem não sofreu nada e chegou em sua casa. Então, se você não tiver uma fé fortalecida, se você não tem fé no Senhor, se você não tem fé nas promessas dele, são mais de 8.000 promessas na Bíblia. O Senhor tem uma aliança com você, a aliança da graça, a nova aliança, a aliança do sangue de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo venceu a morte ao nosso favor. Eu gosto muito de falar da palavra. Eu gosto muito de ler a palavra, de ter revelação na palavra. Mas eu amo muito mais a intimidade com Deus, o toque do Espírito Santo, o sobrenatural, o céu se abrindo diante de mim. Sabe, você ter sensibilidade no Espírito. Hoje à tarde, antes de gravar essa live, eu estava preparando a palavra e o Senhor tocou no meu coração, falou: filho, para de ouvir essa ministração da palavra e coloca a adoração. E eu coloquei a adoração e o Senhor tomou conta deste lugar. Eu e minha esposa sentimos uma paz tão profunda neste ambiente. Nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, ao falar, ao agir do Senhor. Esqueça, quando você estiver com Deus, não só peça, agradeça. Aproveite e desfrute do momento de estar à mesa com o Senhor, com o Pai. Não se esqueça, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos o quê? Alegres. Se a alegria do Senhor não está no ambiente, se a paz do Senhor não está no ambiente, se o Senhor não está ministrando no ambiente, algo está acontecendo de errado na tua vida. Eu e minha esposa gostamos muito de dizer e de falar: amados,
As pessoas têm o hábito de dizer quando nós chegamos no ambiente que chegou uma paz muito grande. Mas essa paz não tem que chegar, essa paz tem que estar naquele ambiente. E nós temos que ser tomados pela paz que está no ambiente. Eu falo para as pessoas, irmão, você é cristão. Como é que a sua casa não tem paz? A sua unção pessoal está totalmente quebrada e pervertida. Porque se a paz do Senhor não está na tua casa, algo errado está acontecendo na tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Eu quero que você curve a tua fronte agora, porque eu vou começar. Eu nem comecei a palavra ainda, eu preciso começar a palavra. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. A tua palavra diz que a fé é o nosso firme fundamento. Pai, visita cada um que está conosco aqui, não importa a plataforma, não importa a rede social. Pai, quebra toda barreira do homem, todo o algoritmo dessa palavra chegar onde ela precisa chegar. Pai, quebra toda a incredulidade, toda a mentira do inferno. Senhor, eu estou te pedindo agora, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos a favor da tua igreja. Senhor, que caia toda a escama, que todo o tampão dos ouvidos caia em nome do Senhor Jesus. Visita a tua igreja agora, Pai. Senhor, hoje eu vi uma notícia que eu não gostei, que a maior parte dos crentes estão fora do teu caminho, Senhor. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu declaro que o corpo de Cristo vai voltar a se reunir e se reunir com força, alegria. Se inscreva para que você tenha a palavra todos os dias. E a palavra vai ser feita, vai ser cumprida abundantemente na tua vida. Que hoje a fé, ela mova montanhas na sua vida. Que essa palavra ative em você uma fé forte. Senhor, nos dá uma porção 1000 vezes maior nesse dia de fé e de busca pelo Senhor. Pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, faz o teu sobrenatural em nós, através de nós e apesar de nós hoje, em nome do Senhor Jesus. Dá liberdade a Ele. Dá liberdade a Ele. Eu vou trazer uma passagem para você hoje, uma passagem muito forte, que está lá em Isaías capítulo 7, aonde o rei está ali com o povo com medo. O rei Acaz está com muito medo do ataque do inimigo, do povo. O povo de Israel se juntou com o inimigo contra Judá, e o rei está desesperado, e ali o Senhor vai falar com ele, e eu vou falar com você agora. Depois você lê. O texto base está lá em Isaías capítulo 7, do verso 1 ao verso 9. Tá? Porque o nosso tempo é bem curto hoje e hoje eu não vou conseguir ler profundamente os versículos. Mas eu quero ler com você somente Isaías capítulo 7, verso 9, a parte B, que diz assim: se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. Se você não tiver, eu vou trazer para o português absoluto nosso aqui. Se você não tiver uma fé firme, não poderá permanecer firme. A primeira coisa que eu quero falar para você, que atrapalha você, que quando você tem uma fé fraca, faz com você, é o medo te paralisar. O medo te paralisa. Eu citei o exemplo de Moisés diante do Mar Vermelho, com aquele povo, todo mundo ali ajoelhado, paralisado, orando, clamando, outros murmurando, e Deus fala o que para Moisés? É hora de marchar, é hora de se mexer, é hora de ir à frente, é hora de caminhar pelo que é bom. O rei Acaz,
E o povo de Judá estavam aterrorizados ali em Isaías capítulo 7. Dois reis inimigos, o da Síria e o rei de Israel. O próprio povo de Deus lutando contra o povo de Deus. Irmãos, hoje não é diferente. Tem pessoas dentro da igreja querendo te destruir. E Deus te pede para ter uma fé firme. Eu não sei com quem eu estou falando, mas tem alguém aí me ouvindo, que tem pessoas dentro da própria igreja querendo te derrubar, querendo te destruir, e o Senhor está pedindo para você: olhe para Ele, medite nele, foque nele e busque Ele. A Bíblia diz que o coração do rei se moveu como se movem as árvores do bosque com o vento. Como as árvores de um bosque se movem quando tem um vento. E eu quero trazer uma aplicação para você e quero te dar uma revelação. Muitas pessoas nos dias de hoje estão como o rei Acaz e o povo que estava com medo do inimigo, mesmo sabendo, mas não crendo, que o Deus que eles servem é muito maior do que o Deus desse mundo. Aprenda uma coisa na tua vida: aquele que te persegue, ele não serve o mesmo Deus que você. Aprenda isso. Se você é uma pessoa que está perseguindo alguém dentro da igreja, porque você não gosta dela ou porque você não acredita nela, não faça o que o diabo quer. Quer perseguir, quer odiar e principalmente invejar. Porque o diabo ama tirar o foco da fé, trazer o medo, trazer o orgulho, trazer a incredulidade. Muitas pessoas estão como o rei Acaz, tremendo de medo diante dos problemas financeiros, doenças ou crises familiares que parecem invencíveis. Problemas no seu ministério que quanto mais você tenta resolver, maior ele fica, porque você não tem fé no Senhor e não está deixando o Senhor lutar a sua guerra. Muitas pessoas estão como esse rei, com medo do amanhã. Algo que você não pode controlar, algo que você não tem poder para mudar, algo que você não tem força para manipular. E como Acaz, muitas vezes você só olha e enxerga o inimigo. Para onde você olha, você vê o inimigo. E tem pessoas que estão pior ainda, que quando fecham os olhos, aí que o inimigo aparece mesmo. Quando dormem, sonham com o inimigo e só tem pesadelos e não descansam, e cada dia vai ficando pior. E qual é a mensagem que eu quero trazer para você? Qual é a mensagem que eu quero trazer para você? Olhe para Deus. Coloque Deus acima do seu problema. Olhe para o nosso Deus. Olhe para o que Ele fez e ainda faz e ainda fará por você. Foque no nosso Deus. Foque na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Foque na vontade soberana do nosso Deus. Não foque no problema, não foque no inimigo, não foque no que o inimigo pode fazer para te atrapalhar. Não foque nisso. Não foque em nada que tire o seu foco de Deus. Não foque em nada que pode te afastar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Não foque. Não foque não. Deus te ama, Deus quer te mudar, quer transformar a sua vida. E quando o rei Acaz está ali desesperado com os seus generais, com o teu exército, com o teu povo, Deus envia um profeta. Oh, Deus poderoso. Deus envia o profeta Isaías com uma ordem estranha para um tempo de guerra. Olha o que Deus manda o profeta Isaías dizer para ele: acautelai-te e aquietai-vos. Ou aquieta-te, ou fique quieto, não temas. Você já pensou nisso? Você com o inimigo às suas portas, as notícias de você, os mensageiros, cada vez pior,
E Deus manda um profeta dizendo para você ficar calmo, para você não temer. Isso é fé. Isso é fé. Deus, ele descreve os inimigos terríveis apenas como tocos de tições fumegantes. Aquelas madeirinhas que você taca fogo e fica brincando. Sabe quando você era criança? Você ponhava um pedacinho de pau na madeira, no fogo de madeira. Aí depois você ficava correndo, brincando. Deus comparou os inimigos assim para ele. Ou seja, pedaço de madeiras queimadas que fazem fumaça. Mas não tem fogo real para destruir. Você já pensou como o rei ficou quando Isaías trouxe essa informação para o rei? Senhor, aquilo ali não vai fazer mal nenhum para você. Eu estou te dizendo. Acalma o teu coração, não tema. Tenha fé. Deus está agindo ao teu favor. O que para você é um gigante, para Deus é apenas fumaça. O que para você é um gigante, para Deus é fumaça. O medo, ele só aumenta o tamanho do problema. Mas a palavra de Deus, ela revela a verdade. E a verdade é que a palavra de Deus diz que o problema do inimigo, ele subsistirá sobre o teu Deus. Lá no versículo 7, Isaías diz para o rei que se ele olhar para Deus e confiar em Deus, Deus vai vencer a batalha para ele. Há quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Há quanto tempo você não medita na palavra de Deus na hora que você está aflito? Eu vejo pessoas, quando estão em dificuldade, ao invés de abrir a palavra de Deus, ficar em silêncio, conversando com Deus, ele vai ligar para a pessoa que não pode ajudar nada, só piorar a situação. E muitas vezes procura pessoas que não querem o seu bem, pessoas que vão se alegrar com o seu problema. O rei Acaz, ele estava cercado de pessoas dizendo para ele assim: agora já era. E aí vem um profeta mandado por Deus dizendo que aqueles inimigos não passam de fumaça. Deus está mandando te dizer, o seu problema é apenas uma fumaça passageira, porque o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, está entrando com providência na tua vida hoje. E qual, pastor, é a condição para se permanecer de pé? Pastor, qual é a condição para eu ficar firme e vencer essas batalhas? Eu li no começo para vocês, Isaías capítulo 7, versículo 9, parte B. O texto termina com uma frase mais impactante ainda. Se não crer, certamente não vai permanecer. Se você não crê, não tem fé, o seu inimigo prevalecerá sobre você. Deus, ele coloca uma condicional. A estabilidade de Acaz não dependia do exército ou da estratégia, mas da capacidade do rei em confiar em Deus. Eu vou repetir, a estabilidade daquele rei não dependia de estratégia, não dependia do exército, não dependia dos seus conselheiros, não dependia de ninguém. Dependia de o quanto o rei confiava em Deus. Dependia de quanto o rei confiava na presença do Senhor, na palavra do Senhor, na aliança que o Senhor tinha com ele. E eu quero te dizer algo poderoso nesse momento. Poderoso. A sua vida está instável? Você sente que vai cair a qualquer momento? Eu vou repetir as duas perguntas. A sua vida está instável? Você sente
que vai cair a qualquer momento? Eu vou te dar o segredo disso agora. O segredo não é fugir, é crer. Sem fé não há firmeza. Hoje, Deus te chama para trocar o tremor do medo pela firmeza da fé. Deus está te chamando para trocar o tremor do medo pela firmeza da fé. Deus está aqui neste momento diante de você. Deus está aí do seu lado. Jesus Cristo está do seu lado. O Espírito Santo habita em você. Está te dizendo, ele está te chamando para trocar o medo, a insegurança, a ansiedade, a incredulidade pela fé. A fé na obra redentora, na obra consumada, nas promessas de Cristo Jesus. O medo, ele faz seu coração tremer como uma folha ao vento. Mas a fé faz a sua vida permanecer firme como uma rocha. Se você não crê, você não vai aguentar. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. Eu vou repetir para você. O medo, ele faz o seu coração tremer como uma folha ao vento. Mas a fé, a vida permanece. Mas a fé faz a vida permanecer firme como uma rocha. Se você não crer, desista, você não vai aguentar. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. Você crê? Então vamos orar. Vamos fortalecer a fé. Fecha os teus olhos neste momento. Curva a tua fronte. Peça. Se possível, eu quero te pedir, levante as tuas mãos em sinal de rendição do controle e do controle da tua vida. Levante as mãos e aceite a soberania de Deus na tua vida. Feche os teus olhos, curva a tua fronte e levante as tuas mãos. Deus Pai querido, soberano Deus, Senhor dos exércitos, Príncipe da paz. Nós, Senhor, que estamos neste momento, nos apresentamos a Ti agora. Não pela nossa força, nem pela nossa coragem, mas pela Tua misericórdia, Pai. O Senhor conhece cada coração que está aqui batendo acelerado. Tu vê, Senhor, cada mente que está tremendo como uma árvore na tempestade. Senhor, a Tua palavra, ela diz em Isaías para não temermos, Senhor. Por isso, Pai, neste momento, nós repreendemos todo espírito de medo, todo espírito de ansiedade, todo espírito da amargura, toda flecha, todo dardo, toda estaca lançada, caia por terra agora. Todo pavor que paralisa, toda ansiedade que tira o sono, toda mentira do inimigo que diz que não há saída, nós ordenamos que vai cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, abra os nossos olhos espirituais, onde nós víamos gigantes, que possamos apenas ver uma fumaça sem fogo. Declaramos que todo o plano do mal, todo o plano das trevas, as ameaças financeiras, de doenças e de destruição, não subsistirão sobre a Tua palavra, que é viva, gera vida e movimenta a vida. Não acontecerão conforme a Tua promessa diz. Senhor, nós escolhemos a fé. Nós neste dia decidimos crer e permanecer firmes na Tua presença, firmes na Tua presença, firmes neste lugar onde a rocha do Senhor está nos conduzindo. Tira, Senhor, os nossos pés
dessa areia movediça da dúvida e firmo nossos pés, os nossos passos na rocha inabalável que é Cristo. Derrama, Senhor, agora sobre cada um de nós a tua paz, a paz que excede todo entendimento, para aquietar o interior de cada um de nós. Que venhamos a sair deste lugar, deste momento, desta oração, não mais tremendo de medo, mas firmes, inabaláveis, cheios de confiança, sabendo que o Senhor é Deus e já pelejou e já conquistou a vitória por nós. É o que te pedimos e te agradecemos, crendo e declarando a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Foque na promessa, foque na promessa. Gere um impacto visual no seu mundo natural através do mundo espiritual. Não se esqueça, sem fé, sem firmeza. Sem fé, sem firmeza. Eu quero neste momento te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu quero que você, neste momento, se inscreva em nossas redes sociais também. Nos ajude a crescer no ministério da palavra. Defesa da fé, rumo à eternidade.